abre as portas do reino eterno. Ó, vinde, livrai do cárcere o preso sentado nas trevas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós concluímos este tempo do Advento com este quarto domingo, já em preparação para o Natal do Senhor. Acendemos a última vela, que assim completa a coroa do Advento. E esse quarto domingo do Advento nos convida a olharmos para aquele que deve ser o centro deste Natal, aquele que deve estar sobretudo presente na noite santa do dia 24 nos nossos lares, que é Jesus Cristo Salvador. E na primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, nós vemos isso se cumprir. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que quer dizer Deus conosco, o Emanuel. Isso mostra para nós o cumprimento, desde lá do profeta Isaías, no Antigo Testamento, já se prenunciava aquele que seria descendente de Davi, que viria a este mundo para assim se realizar o cumprimento. E nós percebemos aqui que esse cumprimento realizado por Jesus através do seu nascimento, lá no Antigo Testamento, como nós ouvimos na primeira leitura, onde o povo passava por dificuldades, Deus vem ao socorro deste povo, vem em auxílio do povo que sofria, que estava afastado, estava distante da presença de Deus. Mas Deus os ouve, os atende e vai, na verdade, ao encontro deles, libertando aquele povo. E depois,
no Novo Testamento, Jesus que vem para libertar novamente o povo dos seus pecados. Ele vem para a nossa salvação e também libertar o povo dos seus pecados, como nós ouvimos. E assim, o tempo do Advento nos também ajuda a compreender e entrar nessa profundidade do mistério da encarnação, onde na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, aquilo que Paulo diz, apóstolo de Jesus Cristo, se cumpre com o sim de Maria, o sim corajoso que Maria teve, de dizer a Deus que aceitava ser a mãe do Salvador. E isso nós vemos que para nós, para a nossa realidade de hoje, seria inconcebível, né, dizer sim a este projeto muitas vezes, porque muitas vezes não nos consideramos dignos, mas Deus, na sua infinita bondade, escolhe aquele casal simples e humilde para serem os pais do Salvador, ser aqueles que iriam educar Jesus, ou acompanhá-lo. Vejam como os sinais de Deus vai sendo realizado, como nós ouvimos na primeira leitura, onde Acás deveria pedir este sinal, mas ele não tenta pedir esse sinal, não busca através da súplica para que Deus mandasse um sinal. E ali este sinal, onde vai se dando o cumprimento através de Maria, onde ela diz o seu sim, o seu fiat para Deus, para aquela que iria gerar o Salvador. E aos nossos olhos também nós podemos perceber como foi difícil, tanto para Maria como para José também, nessa incerteza, nesse medo daquilo que poderia acontecer. Claro que o sim de Maria foi um sim com toda a certeza daquela que aceitou os planos de Deus na sua vida. Mas, claro que as dúvidas deveriam ter brotado do seu coração. E assim também foi de José, um casal jovem que tinham muitos planos, com certeza em ter filhos, pois naquela época ter filhos era um sinal de bênção para a família que tivesse um filho, para a realidade da sociedade naquela época. E assim Deus vem e faz com que eles tomem outro caminho. Deus mostra a eles que eles teriam outros planos para Maria e José, de serem aqueles que iriam acolher o Salvador. E assim, com certeza, o medo, as dúvidas deveriam ter brotado de Maria e também de José. Mas eles confiaram no Senhor. Mesmo com tudo isso, o medo, as incertezas, eles foram confiantes e foram até o fim. Tanto que José, que iria abandonar Maria em segredo, a partir da vinda do anjo em sonho, ele totalmente deixa os seus planos de lado, tudo aquilo que ele tinha para a vida dele, para assumir aquilo que seria o plano maior da vida dele, que seria ser o pai do Salvador, onde Jesus seria o filho do carpinteiro, onde eles teriam essa graça de levarem Jesus sempre neste caminho e assim fazer com que Jesus pudesse, ali naquela família simples, humilde, que ele se tornasse o Salvador.
o Messias. E esse Messias é o Deus conosco, Emanuel. Ele é conosco, Ele está ao nosso lado e caminha junto de nós. Tem uma passagem da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que diz o seguinte: se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém pode nos separar. Se Deus está conosco, pode vir tribulações, desafios, dificuldades, nós permaneceremos junto dele. Por isso que nós devemos confiar, queridos irmãos, como Maria e José confiou, nós devemos ser confiantes naquilo que Deus quer e pede a cada um de nós. Isso mostra para nós que muitas vezes o Senhor está conosco e nós acabamos não percebendo. E quem afasta dele? Quem se afasta desse Senhor que está conosco? Somos nós mesmos, que muitas vezes viramos as costas para Jesus, esquecemos da sua vinda, daquilo que Ele fala a nós. Somos nós mesmos. Muitas vezes achamos que são muitas coisas. O inimigo, claro que o inimigo também quer nos afastar, mas somos nós mesmos que nos afastamos dele. E quando nos afastamos dele, esquecemos daquilo que Paulo também diz na segunda carta aos Coríntios, que esquecemos que o Senhor morreu por nós e ressuscitou para a nossa salvação. Se esquecermos isso, nós estamos indo na contramão daquilo que o Senhor pede a cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, que este tempo que nós nos preparamos para o Natal do Senhor, o tempo do Advento, nos ajude ainda mais agora, com nosso coração inflamado deste amor, deste Deus conosco, Emanuel, o Senhor que vem até nós, nós possamos de fato contemplar e viver o seu nascimento, que é esta luz que deve sempre iluminar a nossa vida. E também nós percebemos que isso se faz presente e que o Senhor é o Deus conosco, Emanuel, sempre. Mas de um modo mais especial se dá na Eucaristia. Quando comungamos o seu corpo, nós temos essa certeza plena de que Ele está conosco, Ele permanece junto a nós. Então, que saibamos compreender os sinais dos tempos, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, e que ao comungarmos hoje na Eucaristia, possamos ter essa certeza convicta de que Ele permanece junto de nós, de que Ele se faz conosco como o Emanuel, como aquele que vem até nós. Muitas vezes achamos que claro que nós devemos sempre buscar a Deus, todos os dias na oração, na missa, com os sacramentos, mas sempre é Ele que toma a dianteira. Quando nós nos afastamos, nos distanciamos, é Ele que vai à frente nos conduzindo. E que assim seja na nossa vida, na nossa missão enquanto cristãos. Buscarmos sempre corresponder a este Deus que é conosco, que caminha junto de nós e que quer que cada um dos seus filhos permaneçam junto dele, ao lado dele. Em alguns instantes de silêncio, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos ajude ainda mais a buscarmos nestes dias que antecede o Natal do Senhor, compreendermos com profundidade e assim mergulharmos neste mistério que estaremos celebrando. E que possamos
plenificar tudo isso no nosso coração, para que tenhamos a certeza de que o menino Deus que vem, ele vem trazer a paz que deve sempre nos mover, sempre nos impulsionar a estarmos sempre com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.